Bom dia, minha gente. Tá tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus para vocês que me ouvem. Mais um dia para a glória de Deus. E vamos aqui meditar na palavra de Deus que se encontra em 2 Reis, capítulo 4. Vai falar uma história de uma mulher e de um profeta chamado Eliseu. A mulher era uma senhora viúva e Deus supriu a necessidade dela. Amém? Através da vida do profeta. Talvez você já conheça, já ouviu falar sobre essa história. Mas para você que ainda não conhece, venha ouvir e venha aprender sobre a palavra de Deus, o que Ele vai nos revelar nesse dia de hoje. Amém? Vamos ler então a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Assim está o título. Capítulo 4. Versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Ele fez uma pergunta. Que te hei de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Vasos vazios, não poucos. Olha o conselho que ele deu. Ele falou para ela: vai. Ele deu uma direção: vai. Depois, pede todos eles vaso emprestado, não poucos, mas era para pedir para todos os vizinhos e não poucos. Ele deu instruções. Nesse pedacinho aqui ele deu 3 instruções. Primeiro ele deu uma direção: vai. Segundo ele falou: pede emprestado a todos os vizinhos. E terceiro, e não poucos. 3 coisas. Então, verso 4, continuando. Entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe de parte o que estiver cheio. Nesse 4 aqui, vamos ver ele, dando direção do que ela tinha que fazer. Ele falou para ela entrar para dentro da casa, fechar a porta, ela e os filhos, mais ninguém. E começar a deitar o azeite nos vasos vazios. E aquele que estiver cheio, era para ela pegar e colocar à parte. Então vamos ver que aqui ia acontecer um milagre. Mas ela tinha que seguir as orientações de cada detalhe. Vamos ver que Eliseu, ele deu as instruções. Parte a parte. Ele explicou certinho o que ela tinha que fazer. E vamos ver aí a obediência dessa mulher. Ela poderia ter questionado: eu ir na casa dos outros pedir vasilhas emprestadas? Poderia ter ficado com vergonha. Vou pedir emprestado? Mas não, ela obedeceu. Ela obedeceu o que ele mandou fazer. Detalhe, obediência em cada detalhe. Fez certinho o que ele mandou. Ele era o profeta. O marido dela era servo. Estudava na escola dos profetas. Ele era um profeta também. Só que o marido morreu e deixou um monte de dívida. E ela estava endividada. O que ela ia fazer? Foi pedir socorro? Vamos ver que ele perguntou para ela o que ela tinha em casa. Então, sempre antes de começar um grande milagre,
você tem que ter alguma reserva de alguma coisa. Seja na sua área sentimental, na sua área da saúde, né, financeira, espiritual. Você tem que ter uma reserva de alguma coisa. Um pouquinho. Para que Deus venha operar o milagre. Se você não tiver praticamente nada, mas que você tenha pelo menos um pouquinho de fé. Um pouquinho de fé. Lembrando que a fé, no tamanho de um grão de mostarda, move montanhas. Montanhas. Ela falou que só tinha uma botija de azeite. Ele mandou pegar um monte de vasilhas. Olha que fé. O pastor dela estava cheio de fé. Cheio de fé. Pega um monte de vasilha, mas não pouca, é muita vasilhas. Porque Eliseu, ele estava tendo muita fé, mas muita fé. E ela creu, tanto que ela obedeceu. Ela teve fé para obedecer, né? Tá vendo? Que ela teve fé para obedecer, que ela foi lá, pegou muitas vasilhas de todos os vizinhos dela, né? Que ela tinha ali. Como que é importante ter vizinhos amigos, né? Vizinhos que você pode contar com eles na sua dificuldade. Ela foi lá e pediu as vasilhas vazias, não pediu nada dentro da vasilha, mas a vasilha vazia, que ele ia encher. Quem ia encher? Deus. Porque o tanto de azeite que ela tinha não dava para repartir em todas as vasilhas e ficar cheio. E ele falou assim, na hora que você despejar, na hora que ela estiver cheia, na hora que a vasilha estiver cheia de azeite, na hora que estiver cheia, você coloca de parte. Gente, para e pensa. Na cabeça dela, ela deveria, tipo assim, se ela fosse uma pessoa incrédula, ela poderia pensar assim, como que vai encher se eu vou dividir? Como que vai encher? Se eu tenho uma vasilha, eu vou dividir com outra vasilha e vai encher. Me diz, como que vai encher? Oh, meu Deus do céu, gente. Deus opera milagres. Deus opera milagres. Quando há obediência, quando há fé. Desde ontem Deus está falando sobre fé e obediência. Deus opera milagres. Essa mulher viveu um milagre porque ela foi obediente até o final. Verso 5, vamos ler. Partiu, pois, dele, ela saiu de perto do profeta, né, do Eliseu, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Entrou para dentro da casa dela e fechou a porta. Estou traduzindo, estou lendo devagar e traduzindo já para você. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Quer dizer, os filhos trouxeram os vasos, e ela enchia cada vaso. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, quer dizer, todos os vasos ficaram cheios. Disse a seu filho, trazei-me mais um vaso. Ela pediu mais um vaso, e não tinha. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum, acabou os vasos. Então, o azeite parou. Quer dizer, não tinha mais vaso, o azeite parou. O azeite estava multiplicando, ó. Conforme ela ia despejando, ele ia multiplicando. Ela ia despejando e ia multiplicando. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus. Ela foi até o profeta Eliseu, né, o pastor dela, e disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida. E tu e teus filhos vive do resto. Vive, simplesmente vive, não é sobrevive, vive do resto. Então, o que aconteceu? Ele deu outra instrução para ela. O milagre aconteceu, encheu todos os vasos. Aí ele falou assim, agora você vai vender esse azeite. Deu um trabalho para ela, na hora, imediato. Vai vender os azeites, se tornou uma vendedora. Vai viver do resto depois, você e seu filho, e vive, você e seus filhos, e vive bem, né? Tá vendo? Assim que Deus faz, quando há fé. Às vezes as pessoas ficam pedindo milagre para Deus, pedindo milagre, mas elas não querem cumprir o princípio da obediência. O princípio da obediência faz total
diferença na vida do ser humano. Quando ela obedece o que está escrito na palavra de Deus, o milagre acontece. Quando ela escuta a direção de um homem de Deus, o milagre acontece. Quando ela é instruída dentro da palavra de Deus, o milagre acontece. Essa mulher viveu um milagre. Na hora que ela despejava o azeite, o milagre ia acontecendo, porque o milagre, Deus multiplicou aquele azeite. Ela estava dividindo de vasilhas em vasilha um pouco de azeite, mas ela ia despejando e o azeite não acabava. Não acabava. O engraçado aqui, que Eliseu falou assim, vive do resto. Ele não falou sobrevive do resto. Não, vive do resto. Viver é viver bem, entendeu? Viver bem, sem nenhuma preocupação. É isso que ele estava falando aqui com ela. O milagre aconteceu porque ela creu. Porque Eliseu estava cheio de fé. Porque ele perguntou, o que você tem em casa? E ela, só uma botija de azeite. É muito pouco. Às vezes o que a gente tem em casa parece ser muito pouco. Às vezes o que a gente tem de reserva parece ser muito pouco, mas é o suficiente para Deus transformar em muito. Então não pense que Deus não está vendo o que você tem em casa. Ele sabe o que você tem em casa. O que você tem em casa? Ele vai transformar em muito. Ela virou empreendedora. Começou a vender azeite. Pagou todas as dívidas dela. Tá vendo como é importante buscar orientação na pessoa certa? Não ficar buscando orientação em A, nem em B, nem em C. Ouvindo conselhos de pessoas que você nem conhece, nunca viu na sua vida. Mas ela foi buscar conselho na pessoa certa, no pastor dela, a pessoa que ela viu que estava ensinando o marido dela, né? O marido dela morreu, ela ficou viúva, sem amparo, mas Eliseu socorreu ela. Um homem de Deus. Deu instruções, ela teve que fazer. Ela não ficou de braços cruzados, não. Ela correu e foi fazer o que ele mandou, né? A direção que ele deu, ela fez. Certinho, obediência. Gerou o quê? Milagre. Então, seja obediente para que você venha viver milagres. Obedeça. Busca. Então, nesse dia de hoje, aprendemos que a obediência faz total diferença na vida do ser humano. E a fé, ela gera sobrenatural, milagre sobrenatural. Que vocês, nesse dia de hoje, venham tomar posse dessa palavra, venham crer. E Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Seja financeira, seja emocional, seja familiar, seja espiritual. Basta você ter um pouquinho de fé. Amém? Toma posse dessa palavra. Que Deus abençoe e a paz do Senhor. Amém?